Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 18 de janeiro de 2025, estamos encerrando a primeira semana do Tempo Comum. O Evangelho para a nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa, na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores." Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus deixa claro a sua missão. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Lembrando, amados irmãos, aquela frase que a gente repete na Santa Missa: para Deus, é melhor um pecador de verdade do que um santo de mentira. Então, amados irmãos, lembremos o que diz Jesus: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. A gente vê isso lá em João, capítulo 12, versículos 40. Os fariseus, amados irmãos e irmãs, ficaram cegos pelo orgulho e a falta de humildade. Ou seja, como eu já falei, para Deus é melhor um pecador de verdade, uma pessoa humilde, do que um santo orgulhoso, uma pessoa que diz que é santo, mas infelizmente está cega e cheia de orgulho. E, como já disse, a falta de humildade endurece o coração deles. Por isso, se achavam puros e santos, mas não eram. Como diz, para Deus é melhor um pecador de verdade do que um santo de mentira. Se você quiser conferir, vá lá na parábola, amados irmãos, do publicano e do fariseu. Enquanto que o publicano, amados irmãos, não tinha nem coragem de olhar para o altar, o fariseu arrotava santidade. Mas, infelizmente, ele não conseguia alcançar a graça de Deus, mas já o publicano conseguia. E lembremos, amados irmãos, o que diz São Paulo: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. A gente vê isso lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23. Então vejam, todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Ou seja, bons e maus, não existe ninguém que não esteja na condição de pecado. E assim, amados irmãos e irmãs, toda a humanidade está confinada na mesma situação. E todos nós, bons e maus, como já dissemos, precisam do médico de nossas almas, Jesus, o Cristo. Então, não há, amados irmãos, quem possa dizer: eu não preciso de Cristo. Todos nós precisamos de Cristo, porque tudo agora é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele é o alfa e o ômega, Então, amados irmãos, todos nós precisamos de Cristo. E aquele que diz que não precisa de Cristo, amados irmãos, porque vai conseguir salvar sozinho, ele está mentindo. E assim, amados irmãos, infelizmente os fariseus eram incapazes de reconhecer isso. Por isso não podiam ser curados nem receber a salvação.
Assim, amados irmãos, que hoje também nós, assim como os discípulos da época de Jesus, também tenhamos a humildade, de reconhecer nossos pecados, teríamos a coragem de ir ao encontro de Cristo. E lembrem, essa disposição de ir ao encontro de Jesus é que nos garante a salvação. Então vamos pedir a Deus, amados irmãos, rezemos juntos. Senhor, dai-nos humildade para ouvir a Tua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. E assim, amados irmãos, poderemos escapar dessa nossa condição e poder ser salvos. Porque assim, se nós não ouvirmos, se não tivermos a inteligência de compreender e a sabedoria de colocar em prática, morreremos nos nossos pecados. Mas, se ouvirmos, compreendermos e colocarmos em prática, seremos salvos. Porque tudo agora, como já dissemos, amados irmãos, é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou seja, sem Jesus, nada podemos fazer. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.